Olá, alunos! Estamos aqui mais uma vez para trazer uma lição de justificação. Hoje é a nossa lição quarta, de 17, que ainda veremos. Graças a Deus nós temos adquirido conhecimento da palavra de Deus, afinal está escrito, né? Crescer na graça e no conhecimento da palavra de Jesus Cristo. Nós crescemos na graça quando aprendemos a palavra, né? E esse aprendizado é com ardor e com amor, pela fé. Quando você tem fé na palavra de Deus, você medita automaticamente na palavra de Deus, porque ela é a razão da sua vida, ela traz resposta, né, para toda a humanidade, né, e traz para você também. E quando nós andamos por fé e não por vista, nós somos atraídos pelo poder de Deus que tem a palavra dele, né? E você faz isso com muito capricho, com muita vontade, né? Então, essa vontade é operada pela fé que você está tendo na palavra de Deus. Então, nós devemos ter a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como a inerrante palavra de um Deus que não mente. Tudo que está escrito na Bíblia se cumpre, por isso nós precisamos olharmos para a palavra de Deus. E hoje eu quero ler o texto áureo que está em Gênesis 3:6, que diz assim: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, tanto o homem quanto a mulher foram culpados, né, pela sua má escolha, né? E que consequência o homem teve e trouxe para toda a humanidade, né? Que consequências foram essas? Primeiro foi a consequência da separação de Deus. Como você aprendeu semana passada, o homem, quando é separado de Deus, ele é morto espiritualmente. Quando ele se aproxima de Jesus Cristo, através do sacrifício na cruz e do seu sangue, ele readquire a vida de Adão perdida lá no Éden. Se ele não vem até Jesus, hoje ele é morto espiritualmente, mas ele caminha também para a morte eterna. Se ele não aceita Jesus em vida e ele morre fisicamente, ele automaticamente vai ser separado eternamente de Deus. Isso chama de morte eterna. Então a escolha tem que ser aqui em vida, para não morrermos eternamente. E aqueles que têm Jesus, está escrito, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não verá a vida. Por isso é bom, muito bom, você estar aprendendo da palavra de Deus e vivendo a vida de Jesus Cristo. Nós vemos no texto áureo, né, que a mulher fez uma escolha errada. A mulher, o homem e a mulher fizeram uma má escolha, né? Aí está escrito em Gênesis 2, 17, que diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ela ouviu a voz de Satanás, a voz do espírito satânico, que diz assim: Coma desse fruto que não faz mal nenhum. Coma, porque certamente você não morrerás. Mas antes, diz Satanás, né, que o homem seria capaz de ter o pleno conhecimento do bem e do mal e viver e ser como Deus. Eu acho que ele queria ter... Satanás induziu a ele que ele podia ser superior até Deus. E o homem, por orgulho, né, escolheu justamente o fruto daquela única árvore que ele não poderia comer. E por que o homem comeu? Porque ele desobedeceu a Deus. Que consequência ele colheu? A morte.
a separação de Deus, a morte espiritual e depois, ao longo dos anos, a morte física. Por isso que todos nós morremos, porque a nossa carne representa Adão. A nossa vida eterna representa Jesus. Por isso que todos precisam aceitar Jesus para readquirir a vida eterna perdida. Só há um caminho, a verdade e a vida, e esse caminho é Jesus Cristo. Então o homem tinha toda a provisão da justiça de Deus, tinha alimento farto, sem trabalho, né? Ele vivia na presença de Deus, era governador da terra. Tudo isso ele perdeu o governo para Satanás. Então ele perdeu esse governo, o homem perdeu esse governo e só outro homem poderia readquirir esse governo. Quem foi esse homem que veio readquirir esse governo? Foi Jesus Cristo. Aquele homem que aceita Jesus como Salvador, ele já não anda debaixo do jugo de Satanás. Mas o homem que não aceita Jesus como Salvador, ele ainda anda debaixo de Satanás, debaixo do jugo de Satanás. Satanás ainda domina este homem. Mas quem tem Jesus já tem o domínio sobre o poder do mal. Então, nós devemos procurar a Cristo que tem esse poder. Agora, Deus, por que Deus permitiu que o homem pecasse? Deus não queria que o homem pecasse, mas o homem fez uma escolha errada. Deus não fez um robô, não, ele fez um homem com capacidade de pensar, um ser moral, semelhante a Deus. Somos muito parecidos com Deus. E Deus, soprou a sua semelhança para dentro do homem. E o homem tinha uma capacidade moral de fazer escolha, né? Ele podia escolher o bem e continuar com a vida eterna sem precisar morrer fisicamente, mas ele escolheu o mal, ele fez uma associação com a natureza satânica. Será que Deus foi pego de surpresa tendo o homem caído? Não, Deus é onisciente, ele sabia que o homem cairia, ele sabia, porque Deus, ele não pode ser pego de surpresa, né? Está escrito, né, que Deus, ele proveu uma redenção na criação do mundo. Antes que o homem existisse, Deus fez uma provisão. Vamos ler, está escrito em Apocalipse, né, que diz assim: todos adoraram o anticristo, ou a besta, né? Pois não tinham os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Está escrito em Apocalipse 13. Então, nós entendemos a eternidade, um pouco da eternidade, né, de Deus, porque ele deixou escrito alguma coisa, mas entender a eternidade de Deus é muito difícil, então nós temos que agir, crer pela fé. Deus abre a sua eternidade e conta um pouco dessa sua história para nós, através da história da Bíblia, né, que está escrito na Bíblia Sagrada, e fala de um homem que existiu aqui na Terra verdadeiramente. Veio aqui em forma de homem, sendo Deus, e morreu na cruz. Isso está escrito nas histórias, né, do mundo, está escrito. E, é claro, né, paralelamente, a Bíblia conta, né, dando a conotação espiritual. Então devemos aceitar esta palavra como verdadeira, a inerrante palavra de Deus que não pode mentir. E nós não podemos entender toda a eternidade, mas Deus explica parcialmente, né? E está escrito no Apocalipse 13, que eu li, né, que Deus fez essa provisão antes que o homem existisse. O Cordeiro, Jesus Cristo, foi morto antes da fundação do mundo. Isso é um tempo da eternidade de Deus, mostrada no crono, né, do homem
no marco zero, né, da nossa era, né? Mas algo já aconteceu na eternidade, né? O pecado, ele traz muito dissabor até em lugares cheios da provisão de Deus, como era o Éden, né? E hoje também, quando nós pecamos, nós perdemos muitos benefícios, né, de Deus. Nós perdemos também a provisão de Deus, só que Jesus coloca essa provisão à disposição do homem, à disposição da cruz. O homem que aceita Jesus como seu verdadeiro Salvador tem essa provisão, né? Lá em Colossenses está escrito, né? 2,13 diz assim, que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse transporte chama redenção e ela é imediatamente, quando o homem crê na obra de Cristo, ele é redimido automaticamente. Redimido não quer dizer tornar a pessoa perfeita, não, mas é receber a justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Então, mesmo na posição de pecador, você se torna justo diante de Deus por uma obra gratuita de Jesus Cristo na cruz. Está escrito lá em Efésios 2, né, que não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, é uma obra exclusiva de Jesus Cristo. É uma obra do Pai Celeste, que enviou seu Filho para morrer por nós. E está escrito em Colossenses 2,14 que havia uma dívida escrita, né, nos céus de todos nós. Nós, todos os homens, têm uma dívida inscrita no céu. Nós tínhamos, porque nós aceitamos Jesus, e Jesus pegou essa dívida e cravou na cruz. Colossenses 2,14. Ele pegou essa dívida, cravou sobre a cruz. Ele anulou a sua dívida e lhe fez justo, por obra e graça dele. É claro que o homem que não aceita Cristo, ele ainda continua com essa dívida diante de Deus. E ele é culpado, inclusive, pela morte de Jesus na cruz. Além dos seus pecados, né? Ele ainda tem a culpa da morte de Jesus. Mas quem aceita Jesus como Salvador, pessoal e suficiente e eterno, essa dívida de pecado é anulada. Jesus crava na cruz. Então a pessoa passa a ser um filho redimido de Deus através de Jesus Cristo. É muito bom você estar aprendendo da palavra de Deus e aprendendo essas verdades da palavra de Deus que vai lhe dar crescimento espiritual. Agora não fique só no vídeo que eu estou fazendo para você. Esse vídeo é apenas uma parcela daquilo que você aprende muito mais na descrição da lição, né? A lição descritiva. Começa com uma leitura da segunda-feira, né? E vai até o sábado. Uma leitura que você vai dispor apenas de 2 minutos. E essa leitura já vai levando você para o esboço da lição. Quando você estudar, muitos versículos você já aprendeu pela leitura devocional diária. Que Deus possa continuar abrindo o seu entendimento para você continuar fazendo esse curso e aprendendo muito da palavra de Deus. Um grande abraço e até a próxima.